graça e a paz de Cristo Jesus, mais uma vez com vocês. Estou aqui agora em formato de gravação para esse nosso projeto, que é o projeto de meditação e exposição bíblica. Durante esta quinta-feira, que é hoje, dia 19, e na próxima quinta-feira, que é dia 26, estarei assim expondo capítulo 9 de Romanos. Hoje estarei expondo capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 18. E depois, então, já na outra semana, estarei expondo, no caso, o versículo 19 até o versículo 33. Então, aí eu completarei os dois capítulos. Eu deixarei em formato já gravado, diferentemente das lives que eu tenho fazido, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Mas, de qualquer forma, todos esses vídeos estarão disponíveis no Facebook, estarão disponíveis no Instagram e no YouTube, no canal Pregador Fiel de Cristo. Estarei deixando todos assim disponíveis para cada um. Vamos estar assim iniciando a nossa meditação dessa noite, Que vocês, independente do horário ou não que estiverem vendo, no caso, eu estou gravando isso aqui à noite, tá bom? Vamos lá, vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, estamos aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Mas, acima de tudo, agora eu, particularmente, como servo Teu, peço sempre a orientação do Teu Espírito Santo para expor cada verdade aqui lançada à luz da Tua palavra. E eu sei, Senhor, que este texto não é um texto fácil de expor, mas, ó Deus, que esse texto venha a consolar os tristes, venha, ó Deus, a edificar aqueles que têm sede da Tua palavra e venha, Senhor, a corrigir e encorajar aqueles, Senhor, que, ó Deus, se sentem fracos, aqueles que estão fora do caminho. Que, ó Deus, acima de tudo, a função de edificar, exortar e consolar seja completada nessa noite para a Tua glória. Por isso, Senhor, nessa noite, nos orienta em tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos à leitura do texto bíblico propriamente dito, Romanos capítulo de número 9, a versão que eu estou utilizando é a versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão.
Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar de Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O que mais chama atenção a partir daqui em Romanos é o seguinte, é que entre o capítulo 1 e o capítulo 8, Paulo vai fazer uma apresentação geral do Evangelho, e essa apresentação geral ela tem como foco principal a questão da doutrina da justificação pela graça mediante a fé, que já vai falando que boas obras, né, e uma eleição nacional, tipo a eleição que Israel teve sobre si, de que todo israelita seria salvo, né? E cabe aqui um esclarecimento muito interessante de que nas tradições orais, e principalmente no Talmud, né, que é conhecida a coleção, né, ou sistematização de todas as tradições orais dos judeus no pós-exílio babilônico, diz que o seguinte, diz que todos os judeus ou israelitas, né, ao morrerem, vão direto a Abraão. Principalmente, ele fica de frente da Geena, que é o nome hebraico dado ao inferno, né, ao lugar de perdição, e Abraão fica ali na porta para zelar que todo israelita circuncidado pudesse entrar. Só que é uma coisa muito interessante nesse aspecto, por quê? Porque a gente pode perceber o seguinte, que esse israelita circuncidado, de fato, dava a garantia de que todo israelita, todo judeu seria salvo, nenhum se perderia, independente das suas ações. Contudo, aquele que pecasse demais, e vivesse em completa desobediência da lei, mesmo tendo nascido israelita, esse quando chegasse ao mundo dos mortos, ou chegasse a tentar entrar no seio de Abraão, né, ele no caso seria barrado. Por quê? Porque a sua circuncisão no mundo espiritual seria desfeita. Então é muito interessante esse aspecto, esse ponto de vista. Só que Paulo, aqui no texto bíblico, o que acontece? Ele já vai mostrar os problemas relacionados a toda a sua pregação do Evangelho, que acabou se direcionando mais aos gentios, de que ele, vamos dizer assim, ele sentia compaixão pelos israelitas, compaixão pelos judeus que vieram assim a rejeitar a pessoa de Cristo. E aqui está tudo isso demonstrado nesse texto. Mas a grande questão que Paulo vai apresentar aqui justamente, principalmente nos capítulos 9, 10 e 11, são justamente a questão do relacionamento entre o povo escolhido de Deus ter ou não os judeus incluídos. Dentro do povo escolhido de Deus, ter judeus ou não dentre os escolhidos. E aqui o que acontece? Muitos intérpretes focam muito na questão, principalmente porque esse texto não é um texto fácil, né? É um texto que vai abordar tanto questões soteriológicas, ou seja, questões relacionadas à doutrina da salvação, quanto à doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, ou seja, acerca de coisas relacionadas à volta de Cristo. Há duas formas, principalmente, há duas formas assim, digamos assim, populares, né? Duas formas assim populares bem diferentes que falam acerca dessa questão dos últimos dias. Por exemplo, os dispensacionalistas falam que existe o Israel como nação, que Deus tem um plano, e a igreja, que é outro plano de salvação. Isso é o que ensina o dispensacionalismo. Agora, por outro lado, há os pactualistas, que em sua maioria são também chamados de amilenistas. O que são os pactualistas? Os pactualistas dizem o seguinte, que a aliança de Deus de salvação é única, né? E essa aliança ela vai incluir todos, vai incluir judeus, vai incluir gentios, né, de outras nações, todos voltados para Cristo como o único caminho, verdade e vida. Né? Então, o modo de interpretar que será utilizado aqui será o modo pactualista, ou seja,
de que nós temos uma única aliança da graça que foi administrada em somente 2 dispensações, ou seja, a dispensação do Antigo Testamento, incluindo Adão, Abraão, Moisés e Davi, que seria a dispensação do Antigo Testamento, e temos a dispensação do Novo, com toda a obra de Cristo e a vinda do Espírito Santo, que aí nós temos a dispensação do Novo Testamento. Então é nesse ponto que a gente vai trabalhar. Tá? Então, nesse sentido, a gente fala que o plano de salvação é único. Tá? Ele é único, nesse sentido. Mas que dentro dele, um dos sinais para a volta de Cristo é justamente uma parcela de judeus étnicos serem salvos antes da vinda do Senhor. Esse vai ser um dos sinais da vinda do Senhor. Então, eu quero falar assim como tema, para entendermos bem esses 18 versículos que foram lidos, que, acima de tudo, esse texto vai falar sobre soberania. Tá? Soberania de Deus. E, principalmente, uma misericórdia provida de Deus que é, antes de tudo, soberana. Então, falar de uma misericórdia de Deus soberana é, antes de tudo, a gente levar em consideração que somente Deus é que salva. Não é boa obra do homem ou obediência à lei, como os judeus viam. Então, vamos ver assim, dessa forma. E aí a gente pode ver que 3 aspectos são mostrados. Por exemplo, nos versículos 1 ao 5, são mostrados que essa eleição soberana de Deus, ela tem como alvo sempre a glória de Cristo, colocar Cristo como nosso mediador. Cristo que vai unir a todo o povo de Deus. Um outro aspecto também importante acerca disso é o quê? É a demonstração da fidelidade de Deus em suas promessas para com o seu povo, tanto nas dispensações do Antigo quanto do Novo Testamento. E a terceira é demonstrada essa soberania em que essa soberania é nada mais nada menos que a revelação da glória de Deus em tudo, inclusive no ato de Deus não salvar, no ato de Deus preterir, ou seja, falar da doutrina da preterição, tá? Ou doutrina da reprovação, porque se você fala de eleição, você fala de reprovação. Se você fala de eleição, você fala de preterição. Eu gosto mais de falar de preterição. Então vamos lá, vamos ao texto novamente, e aí o tema de hoje é esse: a soberana misericórdia de Deus. A soberana misericórdia de Deus. Então, primeira característica, a soberana misericórdia de Deus é aquela que une todos os eleitos a Cristo. É aquela que une todos os eleitos a Cristo. Vamos lá, versículos 1 ao 8. Versículos 1 ao 8. Vai dizer assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoração e também a glórias, a aliança, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. O que mais chama atenção aqui é que Paulo sempre faz teologia, mas teologia com oração. Por isso que nessa sentença última aqui, ou seja, nessa última frase aqui, Paulo ele vai chegar e vai dizer, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ou seja, ele faz uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma frase em que ele glorifica a Deus. Por isso que ele diz, Deus bendito para todos sempre. Uma mensagem de louvor. Doxo vem de doxa, e doxa é o quê? É glória, de glorificação. Logia é o quê? Um discurso. Então, uma palavra, para ser mais exato. Uma palavra de adoração e de glorificação a Deus. Então, Paulo, ao mesmo tempo que faz teologia, explicando as coisas, ele ao mesmo tempo faz a adoração.
E aí o que chama mais atenção? Quais são os pontos que chamam mais atenção? Né? Primeiro de todas as coisas é que Paulo, quando ele começa a falar aqui, ele começa a falar dessa forma, de coração ele sente compaixão, né? Ele sente compaixão pelos seus compatriotas. E aí isso vai refletir muito bem na passagem de Mateus 5, 43 ao 48. Mateus 5, né? 43 ao 48. Eu vou até deixar aqui, para não ter que mexer muito. O que não falta é Bíblia por aqui, né? Mateus 5, 43, 48, que vai dizer o seguinte, Mateus 5, 43, 48, falando acerca do amor ao próximo, né? Como Jesus fala. E aí diz aqui, ó, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, a vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Então, a gente percebe aqui, agora o 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, quer dizer, aqui Paulo, justamente pelas constantes perseguições dos judeus, ele resolve aplicar aqui o que o Senhor Jesus ensinou. Porque muitas vezes os judeus, principalmente as lideranças judaicas, acabavam sendo adversários para ele. E aí, nesse sentido, ele, por misericórdia, ele, por compaixão, assim como Cristo ensinou, ele viu aqui, ó, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, é como está aqui no texto bíblico que diz aqui, ó, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Quer dizer, aí aqui demonstra o desejo dele sempre de estar orando pela salvação deles. Então a gente vê isso aqui. E aí outra coisa que chama atenção, que Paulo tem tamanha compaixão que ele prefere ser maldito, a ver eles na perdição. E mais ainda, esses judeus israelitas, ele acaba reconhecendo, principalmente sabendo a situação deles, porque Deus ele tinha feito uma eleição. Deus os tinha escolhido para a manifestação da glória dele perante as nações. Os israelitas foram escolhidos. E como tais, a gente pode ver que eles foram chamados por parte de Deus de quê? De filhos. Vocês podem ver isso aí em Êxodo capítulo 4, versículo 22, que vai dizer o seguinte, Êxodo 4, 22, que vai dizer o seguinte, quando Deus diz, né, através de Moisés, né, que vai dizer, ó, Êxodo 4, 22, que vai dizer assim, ó, dirás a Faraó, Deus dizendo para que Moisés diga isso, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Quer dizer, está falando de um povo inteiro em adoção. Deus adotou esse povo. Tornaram-se os israelitas o quê? Seus filhos por adoção. Demonstrando assim a glória dele, demonstrando assim essa eleição, essa predileção. Mas não é uma predileção porque merecesse. A gente pode ver pela Escritura que foi por puro amor incondicional, sem mérito nenhum. Então, outro ponto importante, foram adotados, e aí eles viram a glória de Deus, como está em Êxodo 24. Êxodo 24, versículos, no caso, 16 e 17. Êxodo 24, versículos 16 e 17. Êxodo 24, versículos 16 e 17. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor
era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então, a gente pode perceber isso, né? Aí está a glória de Deus. Um outro aspecto também é o seguinte: eles receberam diferentes alianças. Aí a gente pode começar pelo próprio Abraão, que aí a gente pode ver em Gênesis 17, versículos 1 e 2, que eu vou estar lendo, e no próprio capítulo vai falar de outro aspecto dessa aliança, que é da circuncisão, mas eu vou ler somente os versículos 1 e 2, né? Porque o sinal dessa aliança acaba sendo a circuncisão, ou seja, a ordenança colocada ali, né? A ordenança, o sinal material dessa aliança seria a circuncisão, mas a promessa a gente vê aqui, ó. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Né? Então quer dizer, não é só uma questão quantitativa o que está sendo colocado aqui, de quantidade, mas está sendo colocado até uma coisa de forma milagrosa, né? Um homem de 99 anos ter um filho com uma senhora que já passou o período das regras, né? O período das regras do seu ciclo fértil, né? Então é o que a gente pode ver aí. E aí temos outra aliança, que é a aliança com Moisés. E aí vemos lá em Êxodo, né? Êxodo 20, temos aí a abertura. Então falou Deus todas essas palavras, versículos 1 e 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí podemos ver Êxodo 24, versículos 7 e 8, quando Moisés coloca da seguinte forma: E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Uma outra aliança que Deus fez também, e aí podemos ver com Davi. Aí vemos no Salmo 89, versículos 19 ao 28. Salmo 89, versículos 19 ao 28. E aí temos aqui, ó. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele seus adversários e ferirei os que o odeiam. Né? E aí continua. A minha fidelidade, versículo 24, e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Então temos aí esse termo-chave. Aí outra aliança, né? Que aí temos, né? No caso, temos aí, ó, aliança com Abraão, aliança com Moisés e aliança com Davi, refletindo essa aliança com o povo de Israel, toda ela demonstrada. Aí temos esses três exemplos. Claro que foram reafirmados com os outros patriarcas, no caso Isaac e o próprio Jacó, que veio a se chamar Israel. Então temos aí esses três. Uma outra coisa importante também foi eles receberam as prescrições da adoração divina. Aí aqui já vamos direto à Epístola aos Hebreus, né? No capítulo 9, versículos 1 e 6, que vai dizer o seguinte. Hebreus 9 vai dizer: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Hebreus 9, versículo 1. Versículo 6.
Ora, depois de tudo isso preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo sacerdote para realizar os serviços sagrados. Então temos aí esse aspecto. E aí, as promessas. Aí tem uma promessa já, a promessa de Cristo, né? Já percebida em Abraão. João 8, versículo 56. João 8, 56. Em João 8, 56, chama um dado importante que o próprio Senhor Jesus chega e diz que por amor, né, Deus assim revelou a Abraão o mistério de Cristo, que está aqui no caso João 8, 56, que vai dizer: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. João 8, 56. João 8, 56. E aí temos a culminação, né, de toda essa chamada, de toda essa eleição, que é o próprio Cristo. E aí temos isso, primeira epístola de Paulo a Timóteo, aí o próprio Paulo, né, falando, só que dessa vez falando ao seu discípulo Timóteo, né? 1 Timóteo, primeira epístola a Timóteo, 3,16, né? Que vai dizer o seguinte: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Está falando de quê? Do cumprimento de todas as coisas na pessoa de Cristo Jesus. Sua encarnação, morte e ressurreição. Encarnação, tendo Cristo na eternidade se tornado homem. Encarnação, Cristo se tornando homem. E sua morte, tendo levado os nossos pecados sobre si, e sua ressurreição como matéria da nossa justificação. Então temos tudo aí, né? E que essa eleição ela é sempre fundamentada, toda a aliança, todas as promessas são fundamentadas na pessoa de Cristo Jesus. Em Cristo se cumpre tudo. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E ele diz lá em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. A soberana misericórdia de Deus, ela tem uma outra característica também. É aquela que tem por base a fidelidade de Deus. Ela tem por base a fidelidade de Deus. Então a gente vê aqui. Por que fidelidade? Suas promessas, né? E aí a gente pode ver isso nos versículos 6 a 13. Versículos 6 a 13 vão dizer o seguinte, versículos 6 a 13. Eles vão dizer assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que chama mais atenção aqui nisso, né, nesse processo de eleição, é o seguinte, né, o que mais chama atenção nesse processo de eleição, na soberana vontade de Deus, é que a gente percebe o seguinte, que a fidelidade está justamente em não escolher todos os filhos de Abraão, mas somente Isaque, né?
porque poderia ter escolhido os filhos, no caso, poderia ter escolhido Ismael, que foi filho dele com Agar, ou os filhos dele com Quetura, né, que deram origem a uma parte deles aos midianitas, mas eles não foram escolhidos por Deus pela promessa. Então a gente pode ver isso, Gênesis capítulo 21, versículo 12. Gênesis 21, versículo 12. Gênesis 21, versículo 12 vai dizer o seguinte, né? Gênesis 21, versículo 12, diz assim: Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Está falando de Ismael. Atende a Sara em tudo quanto ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então a gente pode perceber aí esse ponto, né? Quer dizer, o ponto de uma eleição incondicional, tá? Que a gente pode perceber aí, é o que chama a atenção. Agora a gente chega no caso agora mais próximo agora, que entra acerca da doutrina da eleição incondicional, é a questão de que a eleição de Deus, não é algo que dependa de presciência, não é algo que dependa de boas obras, mas é algo que depende da soberana vontade de Deus. E aí o que mais chama atenção, no texto é justamente isso, quando a gente olha para o texto bíblico, e aí a gente tem a oportunidade de ver, no original grego, a gente vê aqui o seguinte, principalmente no caso, no versículo 13, que vai ver aqui a citação que é feita aqui no versículo 13. O versículo 13 vai dizer aqui o seguinte, ele vai dizer, como está escrito, o versículo 13. E aí eu vou ver aqui no grego, no grego vai dizer que ele amou Jacó. Agora, que amor é esse? É o amor incondicional de Deus. Ou seja, agape. Agape. Ou seja, um amor totalmente incondicional, um amor que não espera nada em troca, é um amor que está disposto a morrer por algo ou alguém. E nesse caso, Deus ele revelou isso de tal forma na pessoa de Cristo Jesus para salvar o seu povo. E aí nesse sentido aqui, o decreto eterno de Deus, e aí nos outros vídeos anteriores você pode ver sobre o que se define como decretos, Como eu falei na última live, você pode voltar na live anterior sobre a definição de decretos de Deus. Então, o decreto de Deus é um decreto que pressupõe amor, tá? Ele pressupõe, antes de tudo, amor. E aí, no caso, agape, tá? Agape é a chave. É a chave de tudo isso. E até uma outra coisa importante também, que a gente pode perceber que o mais, no caso, o mais velho será servo do mais novo. Está dizendo aqui, será servo. Que servo é esse? Será escravo do mais novo. Que aí é a palavra aplicada, que é a palavra doulos. No caso aqui, está em formato de quê? Em formato de verbo. Está em formato de verbo, ou seja, está um verbo apontando para o futuro, que seria o verbo douleo, onde se tira a ideia de escravo, ou seja, será escravo. Então, esse é o ponto fundamental que a gente chega aqui, quer dizer, é uma eleição totalmente incondicional. Enquanto a um, Deus deu o privilégio de ser chamado de eleito, a outro não. Recebeu assim a devida reprovação, ou seja, a devida preterição, deixado de lado. Então a gente pode ver aqui, que foi uma vontade de Deus, acima de tudo, soberana, nada por obras ou merecimento. Quer dizer, Paulo ele vai acabar citando aqui Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Malaquias, Malaquias 1, versículos 2 e 3. Malaquias, que diz assim:
Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então quer dizer, sem antes mesmo, aí que mais chama atenção aqui, nisso, né? Que Paulo vai chamar a atenção, no versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Então Deus já tinha feito a eleição. Então quer dizer, o que a gente conclui disso? Que não existe presciência sem pré-determinação. Então guarde isso no seu coração. Não existe presciência sem predeterminação. Então, na realidade, a presciência de Deus, o Deus conhecer o futuro, Deus só conhece o futuro porque Ele decretou já anteriormente, já antecipadamente a todo o futuro. Então é aquela questão, né? Deus predestina porque sabe antes ou Ele sabe antes porque predestina primeiro? É melhor dizer, Ele sabe de tudo antes porque Ele predestina primeiro. A questão é essa. Tá? A questão é basicamente essa. Vou ficar só nessa reflexão? Não. Aí vamos lá. Vamos ao passeio bíblico, né? Como manda a nossa boa tradição, né? Nossa boa tradição evangélica, ortodoxa, e aí como muitos chamam, né? De escolástica, né? Por causa do uso constante de versículos bíblicos para fundamentar a fala, né? Então aqui, ó, Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Diz assim: tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então aqui, ó, tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Daniel 4, versículos 34 e 35. Daniel 4, versículos 34 e 35. Daniel 4, versículos 34 e 35. Daniel 4. Estou avançando, vou avançar mais aqui. Chegando. 4, 34 e 35. Que vai dizer assim, né? Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E aí vem, todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então, fundamental. Agora, Atos 15, versículo 18. Atos 15, versículo 18. Atos 15, versículo 18. Que vai dizer assim. Atos 15, versículo 18. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Atos 15, versículo 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. E aí, Efésios 1, versículo 11. Efésios 1, versículo 11. Efésios 1, versículo 11, que diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, e não presciência, né? Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho, olha aí,
da sua vontade. Então aqui em nenhum momento está falando sobre algo baseado em presciência, mas sim algo baseado na soberana vontade dele. Então, de acordo com a soberana vontade dele, ele faz as coisas de uma tal forma que, mesmo sendo nós agentes livres, sempre estaremos cumprindo a vontade dele. Aí você vai perguntar, afinal, qual é o relacionamento entre a liberdade humana e a soberania de Deus? Ou entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana nos seus atos? O relacionamento a gente só pode explicar à luz da Bíblia. E à luz da Bíblia não há uma resposta definida sobre esse assunto. Nós devemos apenas crer e apenas fazer aquilo que ele manda e apenas fazer tudo isso relembrando sempre de que o que motiva nós fazermos tudo isso é um coração renovado, nascido de novo e guiado pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, dando-nos a certeza que somos de fato filhos de Deus. Dando-nos a certeza de que somos de fato filhos de Deus e também justificados em Cristo Jesus. Né? Justificados em Cristo Jesus, santificados pela palavra, até obtermos a devida glorificação. Então, isso é fundamental. Quer dizer, a gente até agora viu nesse capítulo 9 o seguinte. Até agora a gente viu o seguinte nesse capítulo. Nós vimos que, né, a soberana misericórdia de Deus é aquela que une todos os eleitos a Cristo e que a soberana misericórdia de Deus, né, soberana misericórdia de Deus, também é aquela que tem por base a fidelidade de Deus. Então, essa fidelidade de Deus é demonstrada no seu ato de eleição, no seu ato de predeterminação. Agora, essa misericórdia soberana de Deus também é aquela que demonstra que a misericórdia de Deus é a revelação de sua glória. É assim, dessa forma que a soberana misericórdia de Deus é aquela que demonstra que a misericórdia de Deus é a revelação da sua glória. E aí vemos os versículos 14 a 18, que vai dizer assim: que diremos, pois? Né? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E aí, a gente chega mais. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem corre, ou mais o quê? De usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Né? Então esse é o ponto. Então a parte aqui que mais chama atenção, que é a parte do endurecimento, significa o seguinte: significa a ideia da doutrina da preterição. Assim como Deus elege, Deus pretere, deixa alguns nos seus pecados. Aí os mais detalhes que eu dou sobre essa doutrina, você pode ver na live do dia 15 de dezembro. A live do dia 15 de dezembro você pode procurá-la. Para você achar mais rápido, né, porque no meu perfil no Facebook já não é tão fácil assim achar, né, porque as mensagens do Facebook vão sendo jogadas, até você conseguir resgatar fica difícil. Né? Então você vai na live de 15 de dezembro, você vai lá no Instagram, você vai achar lá o anúncio. Se por acaso não estiver, o lugar mais certo que você vai encontrar tudo é lá no YouTube, tá? No YouTube, no canal Pregador Fiel de Cristo. Você vai encontrar lá. Aí quando você bater lá, e aí até quando terminar esse vídeo aqui, eu vou colocar o card aqui, ó, para você clicar de imediato para a live, tá? Para a live do dia 15 de dezembro. Que aí eu vou estar falando que ali eu falo tudo sobre preterição, tá? No dia 15 de dezembro aí você encontra lá nessa live, tá? Do dia 15 de dezembro está lá sobre preterição, tá bom? Vai encontrar lá. E claro, as outras explicações na live anterior. Vão estar os dois cards, né? Os dois cards, no caso, vão estar ali, né? No caso, um em cima, outro embaixo, né?
caso aqui assim, ó, pá, assim, mais ou menos. Você pode clicar em um dos dois. Você clicando nesses dois, você pode se localizar bem na explicação de hoje. Bom, então aqui está. É aquela que demonstra o quê? A misericórdia de Deus. Que ela é o quê? É a revelação da sua glória. Tudo que Deus faz é para a revelação da sua glória. Então essa parte ela vai começar mostrando o quê? Mostrando que a eleição para a salvação não depende do esforço humano, mas da soberana misericórdia de Deus. E aí nesse ponto, o que é interessante aqui, é que justamente a eleição de Israel, né? A eleição de Israel e a sua rejeição, já que a rejeição de Israel nesse sentido foi uma rejeição por eles terem rejeitado ao Senhor, né? Então é um caso de que não poderia se dizer que esse problema da rejeição de Israel seria um problema de injustiça da parte de Deus. Não. Pelo contrário, é uma demonstração da justiça de Deus e não de injustiça, já que sendo Deus o próprio soberano governante, o próprio legislador e o próprio juiz, então a gente pode perceber isso, né, ao longo de toda a Bíblia, né, principalmente que há um texto em Isaías, né, que fala que Deus é o juiz, né, é o legislador e o rei de todas as coisas. Então, é super importante isso, né, a gente analisar esse fator, né? Então, é importante ver isso. Então, não é coisa de injustiça da parte de Deus. E aí, como a gente define afinal? Agora eu chego aqui, né? Porque eu falei tanto de misericórdia, mas vamos à definição da palavra misericórdia? Vamos lá. Misericórdia é o amor de Deus em favor dos que estão em estado de miséria. No caso, estado de miséria pecaminosa. Nesse sentido, todos os seres humanos estão nesse estado de miséria, já que em Adão todos nós pecamos, em Adão recebemos a herança do pecado original, e recebendo essa herança estamos no estado de miserabilidade. E aí essa miserabilidade ela só pode ter um remédio, a misericórdia de Deus. Tá? A misericórdia de Deus é que vai renovar todas as coisas, certo? Então a gente pode ver aqui que a misericórdia de Deus é isso, né? Então a gente pode ver. Então, e aí nesse sentido, pela justiça de Deus, nós podemos ver isso. Então, texto bíblico fundamental para a gente entender essa soberania de Deus. Isaías 33, versículo 22. Isaías 33, versículo 22, que vai dizer: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Então, é fundamental isso. Então, ó, porque o Senhor é o que? O nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Então, esse é o ponto que há de mais maravilhoso nisso. Então, a eleição de Deus é sempre nesse nível. E aí vem que nesse sentido Deus não é injusto, né? Ele é justo, e a sua misericórdia é um atributo soberano dele. Conforme aqui a gente viu, né, que em Êxodo 33, versículo 19, né, Êxodo 33, versículo 19, a gente vê a questão do ser de Deus. Êxodo 33, versículo 19. Que vai dizer assim: e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Tá? Então quer dizer, a soberania de Deus, Deus é extremamente santo. Deus é extremamente santo.
E aí continuamos a ver em Êxodo 9,16, que vai falar sobre a questão do exemplo de Deus não usar de misericórdia. Êxodo 9,16. Êxodo 9,16. Êxodo 9,16 vai dizer o seguinte, Êxodo 9,16. Que vai dizer assim: Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. O propósito de Deus endurecer o coração de Faraó. E aí o que podemos ver? O que seria esse coração endurecido? Aí vamos ver aqui. Significa que Deus, de maneira soberana, não aplica sobre a vida de alguém sua graça irresistível. Ou seja, aquele que é preterido, né, ele não recebe a aplicação da graça irresistível de Deus. Ou seja, a graça eficaz de Deus para a salvação. E aí vemos isso. Êxodo 4, né? Êxodo 4, né? Versículo 21, que diz: Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. E aí vem Êxodo 7, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E aí temos Êxodo 9, 12, que diz: Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, a gente pode ver aqui, assim então, dessa forma, que a soberana misericórdia de Deus é aquela que une todos os eleitos a Cristo, é aquela que tem por base a fidelidade de Deus e é aquela que demonstra que a misericórdia de Deus é a revelação de sua glória. E aí, chegamos assim à conclusão da nossa parte, né? Conclusão das meditações dessa passagem que coloco aqui, né? Que eu coloco o seguinte. E aí eu uso um pouquinho na aplicação aqui da minha Bíblia de estudo. A força da expressão compassiva de Paulo pelos perdidos pode nos chocar e deve. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Preferimos não ir para o inferno. Como podemos ser indiferentes quanto aos nossos vizinhos que estão no largo caminho que leva à destruição? Como isso desafia nós a orarmos e a agir, não é? E aí a gente pode ver que Deus é totalmente soberano sobre a vontade do homem. Até mesmo os atos pecaminosos, ainda que Deus não os tolere, nem seja autor do pecado, fazem parte do plano de Deus. E aí a gente vê também Gênesis 50, 20, em que José vai dizer aos irmãos que vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para que hoje vocês vejam quantas almas foram salvas. E aí a gente pode ver até o fato também de que os santos anjos não caíram, se baseia na eleição soberana de Deus. E aí podemos ver, devemos crer na doutrina da predestinação soberana de Deus, né, com base no testemunho das Escrituras, não com base na filosofia ou pensamentos humanos. Ou seja, isso não é incompatível com a preocupação do evangelho, evangelística. Como eu tenho dito aqui sempre, nós não sabemos quem são os eleitos. Deus apenas ordena que evangelizemos para que esses eleitos sejam despertados pela vocação eficaz, ou seja, pelo chamado eficaz, pela graça irresistível. Tá? Pois uma trata do fim e a outra dos meios, ou seja, predestinação, fins. E qual é o meio para se chegar a esse fim? Evangelização. Como pode a confiança no fato de que Deus está no controle nos dar segurança
e liberdade para proclamar fielmente o Evangelho. Então quer dizer, a gente já sabe que diante de tudo isso que foi exposto, nosso esforço, tanto evangelístico, nosso esforço de servir a Deus, a gente tem que se lembrar, não é porque somos bonzinhos, mas por Deus usar misericórdia conosco. Vamos orar nesse momento, como eu tenho sempre orado. Vou estar orando aqui pelos enfermos, né? Especificamente. E aqui agora, dessa vez, como é um vídeo, então eu vou apenas generalizar aqui essa oração. Santo Deus, amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer por mais uma oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra, Senhor, nessa rede de inteligência virtual espalhada pelo mundo chamada internet. Que esta palavra possa chegar aos corações de todos os falantes em língua portuguesa, ou seja, os lusófonos, que possa chegar. Eu sei, Senhor, que há vários fatores que impedem, o fator do próprio interesse, o fator, Senhor, das próprias redes, Senhor, de fazer certas restrições, das plataformas e tudo. Mas isso não me interessa. O que importa é que a Tua palavra está sendo pregada. E não importa se ela vai ser vista hoje, amanhã, depois, daqui a 10 anos, 20, 30 anos. Eu não me importo com isso. O que eu me importo, Senhor, é ter feito a minha parte para a pregação do Evangelho, assim, Senhor, como os apóstolos fizeram, assim como os discípulos fizeram, assim como os mártires fizeram no Coliseu e em tantos outros lugares, até a perseguição que foi tolerada no meio do Império Romano, quer dizer, essa perseguição que seguiu no Império Romano e que depois o cristianismo foi tolerado a partir do século IV e tantas voltas, vindas, reviravoltas ao longo de todos esses séculos. Eu quero apenas, Senhor, estar entre os tais, ou seja, estar entre, Senhor, o Teu povo. Estar entre os Teus eleitos, isso é o que me importa. É nada mais do que isso. E ter contribuído, Senhor, para que vidas sejam edificadas para a Tua glória, Senhor. Vidas sejam fortalecidas na fé e vidas sejam alcançadas através do arrependimento de pecados. Sim, Senhor. E da fé no Salvador. E agora, ó Deus Todo-Poderoso, coloco diante de Ti os enfermos pelos quais tenho orado sempre. Coloco diante de Ti, Senhor, ó Deus, a irmã Giselda, coloco diante de Ti a irmã Alessandra, coloco diante de Ti o irmão Ailton, coloco diante de Ti a irmã Eda, coloco diante de Ti, Senhor, o irmão Walter, coloco diante de Ti todos os demais, Senhor, incluindo até a irmã Sônia também. Faz uma grande obra na vida deles para a Tua glória e alcança e fortalece, Senhor, a vida, ó Pai, de cada um dos Teus servos que verão este vídeo. Para a Tua glória Te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Próxima semana, capítulo 9, versículo 19 até o versículo, no caso, 9, 19 até o versículo 33. Tá bom? Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Deus abençoe.